Bolsonaro vai recorrer para que rádios sejam investigadas sobre eventuais irregularidades em propaganda eleitoral. A análise do TCU não encontra erros nas urnas eletrônicas utilizadas no primeiro turno. Artesanato mais que dobrou no Brasil nos primeiros 8 meses do ano. Fundador do Facebook perde 100 bilhões de dólares em apenas um ano. Presidente russo Vladimir Putin diz que não seria bom usar armas nucleares no conflito com a Ucrânia. Cientistas escoceses descobrem vírus letal formado pela união da gripe com a síndrome respiratória. Idosos e dourados no Mato Grosso do Sul fazem exercícios e voltam para casa com várias medalhas. E o bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro completa 110 anos com vigor, beleza e história para ser contada. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai recorrer ao STF para pedir uma investigação sobre falhas na propaganda eleitoral em rádios. Segundo a apuração da campanha da coligação de Bolsonaro, o concorrente Lula teve 154 mil inserções a mais na região Nordeste. O senhor ministro Alexandre Moraes nos deu 24 horas para apresentar provas. Nós apresentamos provas no tempo exigido por ele, provas contundentes. Inclusive, provas agora que vem acompanhada de e-mails também. Isso daí, poucos minutos após apresentarmos a prova, um funcionário, servidor do TSE, foi sumariamente demitido. Era o responsável por fazer a distribuição desses filmetes, desses vídeos, desses spots. Essa semana, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que uma auditoria contratada pela campanha de Bolsonaro detectou que Lula teve 154 mil inserções a mais nas rádios do Nordeste apenas entre os dias 7 e 21 de outubro. A denúncia foi levada ao TSE, mas não prosperou. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da coligação de Bolsonaro para suspender a propaganda de Lula e ainda determinou à Procuradoria-Geral Eleitoral que investigue possível crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno da eleição a poucos dias do pleito. Na sessão realizada no plenário do Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira, Moraes afirmou que não é competência do TSE distribuir ou fiscalizar as mídias das campanhas eleitorais. A quem compete fiscalizar, uma por uma, a inserção aos partidos políticos, às coligações, aos candidatos. Se não o fizeram, ou aqueles que não o fizeram, não fizeram, assumindo um risco. A legislação prevê que, uma vez verificado a não inserção, o partido político, a coligação, ela aciona o Tribunal Superior Eleitoral, indicando comprovadamente qual é a emissora, qual foi o horário, o dia, o horário em que a inserção não foi feita. Para apurar as denúncias da campanha de Bolsonaro de suposta irregularidade na divulgação da propaganda eleitoral, deputados coletam assinatura para propor a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. Isso precisa, sem dúvida nenhuma, ser esclarecido. Nós não podemos ter essa dúvida, porque o processo democrático fica comprometido. Não se trata de querer mudar a data da eleição, mas a investigação tem que ser feita. Por isso, dentro do que cabe ao Congresso Nacional e a mim, como parlamentar, apresentamos uma proposta de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o tema. Depois acabei retirando, porque o deputado Diego Garcia também apresentou, e procuramos mobilizar tudo num único documento.
Nós sabemos que o tempo para a realização de uma CPI, ele é praticamente impossível agora em 2, 3 dias. Mas é o que o Congresso pode fazer para manifestar a sua indignação e a sua vontade de que tudo seja esclarecido. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele foi detido em flagrante por resistir ao mandado de prisão no último domingo, ordenado por Moraes. Segundo o ministro, Roberto Jefferson escondeu armamentos em sua casa durante o período em que se encontrava em prisão domiciliar, o que tornaria a sua liberdade um risco à ordem pública. A prisão preventiva decretada hoje não tem prazo para acabar. A Justiça do Trabalho de Brasília determinou por decisão liminar que a Caixa Econômica Federal combata o assédio sexual e moral contra os funcionários dentro da estatal. A medida é um desdobramento das denúncias feitas contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, em junho desse ano. Segundo o magistrado, as provas apresentadas pelo Ministério Público do Trabalho, com base nos depoimentos colhidos, revelam ter sido averiguadas atitudes impróprias dos superiores e suas funcionárias, que envolvem toques no corpo, questionamentos sobre a vida pessoal, comentários obscenos, perseguições, constrangimentos, imposições de aprovação vinculada à nomeação para cargos, atos de censura e ataques de raiva e xingamentos. A decisão também aponta aumento expressivo de número de casos de assédio moral e sexual dentro da empresa, o que, segundo o desembargador, revelou que a entidade não vem adotando medidas práticas capazes de reduzir efetivamente ou extirpar esse tipo de ilícito. Se as medidas não forem adotadas, o banco estatal terá de pagar uma multa diária de R$10 mil. Além do MTP, a Caixa já concluiu o processo de investigação e encaminhou o relatório para o Ministério Público e outros órgãos, como a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. 1 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 destinada a crianças de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades foram entregues ao Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Agora, esses imunizantes passarão pela análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e, em seguida, serão distribuídos para todos os estados. Mato Grosso do Sul recebeu kits para a testagem da varíola dos macacos. Antes, os exames eram feitos no Rio de Janeiro. O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado recebeu 2 kits. São caixas pequenas iguais a essa, cheias de reagentes químicos, com grande poder de uma resposta rápida ao diagnóstico molecular de amostras coletadas de possíveis casos de monkeypox. As amostras que chegavam suspeitas de monkeypox eram enviadas para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. E lá levava em média de 7, 10, até 15 dias para o resultado retornar para a gente. Com a análise agora aqui no LACEN, nós conseguiremos liberar em até 72 horas o resultado. Os técnicos utilizam esse equipamento para extrair o material genético do vírus, que em contato com os reagentes será identificado como sendo ou não o de monkeypox. A doença já teve até agora 139 casos confirmados em Mato Grosso do Sul. A maioria em Campo Grande, no público jovem, de 20 a 29 anos, do sexo masculino. O momento agora é de adequação para ver como vai ocorrer todo o procedimento agora com a chegada dos kits. A previsão inicial é de fazer a análise de 60 amostras por semana. A estratégia é fazer as análises 2 vezes por semana, para dar tempo de receber as amostras das cidades onde já há casos confirmados da doença. Além da capital, o monkeypox já se espalhou por mais 13 municípios do estado, de acordo com o monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde. Pode vir mais testes, sim, depende só do nosso fluxo aqui no LACEN. E hoje o boletim Infogripe da Fiocruz divulgou que os casos de síndrome respiratória aguda grave têm como principal responsável o vírus influenza A. Ele é causador de 24% dos casos positivos. São Paulo e o Distrito Federal continuam registrando o maior número de diagnósticos positivos, servindo de alerta para outras unidades federativas do país. O crescimento do vírus já é visível nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. O vírus híbrido, formado pelo agente influenza e pelo vírus sincicial respiratório,
foi detectado pela primeira vez no mundo. A rara junção pode atacar diferentes órgãos, se transformando em uma infecção pulmonar grave ou pneumonia viral. A fusão incomum, já que os agentes infecciosos são de diferentes famílias, foi descoberto pelos cientistas da Universidade de Glasgow, na Escócia. Enquanto a influenza infecta as células do nariz e garganta, o vírus sincicial respiratório ataca a traqueia e o pulmão. A nova formação foi capaz de infectar as células mesmo na presença de anticorpos que deveriam conter a contaminação. Ou seja, de uma simples gripe, ele tem potencial para se transformar e atacar outros órgãos, podendo virar uma infecção pulmonar grave ou pneumonia viral. Na prática, é como se a união da influenza e vírus sincicial respiratório usasse proteínas parecidas para invadir as células pulmonares sem ser reconhecido. Para o estudo, os pesquisadores decidiram infectar as células pulmonares humanas deliberadamente com o vírus da influenza e da VSR. Para a surpresa de todos, ao invés das duas lutarem entre si como fazem alguns micro-organismos, elas se uniram e se fundiram, criando uma nova. No experimento, a equipe identificou que o novo agente pode infectar tanto camadas cultivadas de células quanto células respiratórias individuais. Os pesquisadores agora querem saber se o vírus híbrido pode se formar em pacientes com infecções simultâneas de influenza e VSR e se o mesmo acontece com outras combinações. Com as respostas, talvez eles possam explicar o motivo pelo qual as co-infecções muitas vezes levam a piora no estado de saúde de pacientes, especialmente no caso de pneumonia viral. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para a alta nos casos de tuberculose no mundo. Só no ano passado, mais de 1.600.000 pessoas morreram em decorrência da doença. 200.000 a mais que em 2020. Um dos principais motivos para a doença se espalhar para o mundo foi a pandemia da Covid, que limitou o acesso aos testes e os cuidados contra a tuberculose. Ao todo, mais de 10 milhões e meio de pessoas contraíram a doença. O problema ainda é mais grave, tendo em vista que a taxa de incidência vem crescendo em patamares alarmantes, depois de ter diminuído durante as últimas 2 décadas. Somente no continente africano, os casos e mortes não aumentaram. Dos mais de 1.600.000 mortes registradas no ano passado, a maior parte foi registrada na Índia, na Indonésia, na Birmânia e nas Filipinas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é a primeira vez em muitos anos que é relatada um aumento no número de pessoas doentes com tuberculose e que a doença resiste cada vez mais aos medicamentos. A OMS ainda reforçou o alerta de urgência para agir em meio à guerra no leste europeu, onde também acontece uma crise energética, além de riscos associados à segurança alimentar, já que esses elementos podem agravar ainda mais alguns dos determinantes da tuberculose, como níveis de renda e desnutrição. E veja a seguir, fundador do Facebook perde $100 bilhões em apenas um ano. E veja também, artesanato mais que dobrou no Brasil nos primeiros 8 meses do ano. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, não é mais um dos 10 homens mais ricos dos Estados Unidos. A Meta acumula perdas de mais de $100 bilhões com a desvalorização da empresa controlada pelo seu conglomerado de tecnologia. Do pico de sua fortuna em setembro de 2021 ao momento atual, o recuo de seu patrimônio passa de 73%. Em setembro de 2021, Zuckerberg tinha um patrimônio de $141 bilhões. Nesta quinta-feira, o empresário acumula pouco mais de $36 bilhões. São 104 bilhões a menos em 411 dias. Depois de chegar à 4ª posição na lista dos bilionários, o empresário é hoje a 29ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com o ranking em tempo real da Forbes. Nos últimos 2 dias, as ações da empresa caíram mais que 25%, com os resultados ruins reportados pelo balanço do terceiro trimestre. O lucro da Meta caiu 52% em relação ao mesmo período de 2021.
Há um ano, o Facebook se converteu em Meta e projetava um futuro glorioso do metaverso, universo paralelo anunciado como o futuro da internet. A empresa sofre com a inflação e o aumento das taxas de juros, o que leva muitos anunciantes a revisar seu orçamento de marketing para baixo. E o homem mais rico do mundo, Elon Musk, decidiu comprar definitivamente o Twitter. A justiça determinou que a aquisição da rede social seja efetivada até amanhã. Segundo foi publicado em suas redes sociais, o empresário buscou o acordo pelo fato de que é importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum, onde a ampla gama de convicções possam ser debatidas de maneiras saudáveis sem recorrer à violência. No tweet dirigido aos anunciantes, o empresário acrescentou que muitas das especulações sobre por que ele estava comprando a plataforma e o que ele pensa sobre publicidade estão erradas. Após uma batalha judicial de meses, a compra do Twitter está prestes a ser concluída. De acordo com a Justiça norte-americana, o acordo de 44 bilhões de dólares deverá ser assinado ainda nesta semana, com prazo máximo para sexta-feira. A juíza que cuida do processo disse que se o acordo não for fechado até amanhã, irá agendar um julgamento para novembro. Após a postagem de Musk, as ações do Twitter subiram 0,5% e se aproximaram da oferta de compra de 54 dólares, em um sinal de que os investidores finalmente esperam que o acordo seja concluído. Agora, a expectativa é de um anúncio oficial da compra. Depois de 6 meses em queda, a economia dos Estados Unidos voltou a subir. O aumento no terceiro trimestre do ano foi de 2,6%. O resultado foi melhor do que os analistas esperavam. E pela terceira vez seguida, o Banco Central da Europa aumentou a taxa de juros. Com a alta de 0,75 ponto percentual, os 19 países que utilizam o euro vão cobrar entre 1,5% e 2,25%, dependendo do tipo de operação. O objetivo da medida é combater a inflação. Após decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a taxa básica de juros, os mercados também avaliam os dados do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos e a elevação das taxas de juros na zona do euro, divulgados mais cedo. Com isso, nesta quinta-feira, o dólar fechou em queda de 1,35%, cotado em R$ 5,30 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,66%, aos 114.640 pontos. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 8,9% no terceiro trimestre do ano. Com isso, segundo o IBGE, o país agora tem 9,5 milhões de trabalhadores sem registro na carteira. São os patamares mais baixos dos últimos 8 anos. E a renda média subiu para R$ 2.700. No período de um ano, a massa salarial do país aumentou 24 bilhões de reais. As exportações de carne bovina bateram novos recordes em setembro. Com uma demanda ainda forte da China, as exportações de carne em setembro avançaram 2% ao mês em receita e 79,2% ao ano, graças ao aumento do volume comercializado de 3,2% no comparativo mensal. As vendas externas de frango também avançaram, com o aumento da receita em 13,6% ao ano e crescimento de 18,9% no preço. As projeções da Companhia Nacional de Abastecimento mostram um cenário ainda mais favorável para 2023, com maior disponibilidade de animais para o mercado doméstico e aumento de 5% na produção. A dívida interna e externa do Brasil em setembro caiu 0,5%. No mês passado, o país tinha uma conta para pagar de 5 trilhões e 751 bilhões de reais. Segundo os dados divulgados pelo Tesouro Nacional, o governo pagou 76 bilhões de reais em juros para os credores, que são todos aqueles que compram títulos para negociar. A inadimplência nos pequenos negócios atinge o menor nível dos últimos 2 anos. Um levantamento do Sebrae apontou que pouco mais de 20% das micro e pequenas empresas no Brasil estão endividadas.
Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em conjunto com o IBGE revelou que 24% das pequenas empresas estão endividadas. Esse foi o menor nível registrado na série histórica iniciada em março de 2020. O Sebrae, que analisa o impacto da crise sobre os pequenos negócios, sobretudo em relação às dívidas, informou que a maior taxa de inadimplência aconteceu justamente no início da crise sanitária, entre maio e julho, quando ficou em 41%. Com a retomada da economia e volta gradual à normalidade, o número diminuiu. Há um ano estava em 31%. O levantamento também diz que 37% dos pequenos negócios estão com as dívidas sob controle, enquanto 39% não apresentam dívidas. No mesmo período de 2021, em outro levantamento realizado pelo Sebrae em conjunto com a FGV, chegou-se à conclusão que 35% das empresas não possuíam dívida alguma e 35% também estavam inadimplentes. Parte dos empresários realizou investimento nos últimos meses, sobretudo em relação à aquisição de máquinas, equipamentos e instalações. O artesanato vive um movimento de alta de demanda e do número de profissionais desde o início da pandemia até agora. Dados do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro mostram que somente em 2022 a quantidade de artesãos mais que dobrou de janeiro a agosto, na comparação com os cadastros feitos no mesmo período do ano passado. A Cleia é professora do ensino infantil, mas viu o trabalho e a renda escaparem entre os dedos quando as escolas fecharam no começo da pandemia da Covid-19. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí comecei a assistir vídeo, comprei máquina, apesar que nem não sabia mexer com máquina, né? Assim comecei a assistir os vídeos e comecei a fazer as máscaras. E saiu bastante. O artesanato tornou-se o sustento da família da Cleia e de tantas outras pessoas que, no isolamento social, passaram a ter necessidade e tempo para investir em uma nova carreira. É o que explica Rita Mazzotti, organizadora da Mega Artesanal, a maior feira de artesanato da América Latina. A máscara foi um grande parceiro disso tudo, mesmo hoje a gente não usando, elas se reinventaram e da máscara foram partindo para outras coisas. E eu posso te dizer, apesar de tudo que nós passamos, a pandemia para muita gente foi melhor do que todo mundo podia supor fazendo artesanato. O Brasil tem hoje 8,5 milhões de artesãos, a maioria mulheres, que desse trabalho levam para casa o sustento. O setor representa cerca de 3% do produto interno bruto, fatura aproximadamente 50 bilhões de reais por ano. E esse mercado se mantém em crescimento. Não por acaso. Segundo a professora e artesã Michele Miranda, os brasileiros se destacam nos trabalhos manuais pela habilidade e criatividade. Eu falo que o artesanato ele nasceu no Brasil, porque assim, o pessoal do exterior tem procurado muito o artesanato daqui do Brasil. No entanto, que a gente tem feito turmas fora do Brasil, levando esse artesanato, mas a gente encontra um pouco de dificuldade, porque ela não tem o material que tem aqui, esse é o primeiro ponto, né? E a gente tem todo esse borogodó, né, de fazer o artesanato mais bonito, por isso que a gente está fazendo lá fora. A professora também confirma o aumento da procura por suas aulas aqui no Brasil durante a pandemia. Alunos que buscavam uma alternativa para permanecerem em home office. E hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar em casa, né? Fazendo tudo que a gente precisa fazer e ainda fazer um dinheiro com o artesanato. É essa visão que muitas vezes faz o canal da empresária e artesã Dani Delinsky crescer a cada dia. Ela mesma abandonou a carreira de instrumentadora cirúrgica para se dedicar integralmente à costura criativa há alguns anos. E hoje inspira muitas outras mulheres a empreenderem. Eu tenho milhares de alunas que se dedicam exclusivamente à costura e continuam sustentando as suas casas através do que aprenderam durante a pandemia. Mas como em qualquer outra área, para ter sucesso no artesanato, é preciso se especializar. A sua intenção for fazer dinheiro com artesanato, você precisa não só investir no curso em si técnico, mas também na parte de empreender com personalizado. E hoje a vitrine é a internet.
internet. Segundo a especialista nesse mercado, não dá para seguir nessa área se não investir no digital. A pandemia obrigou as pessoas a se mexer, a se qualificar, a se atualizar, ter que ir para as redes, ter que buscar, né, o seu cliente, mostrar o seu produto, aprender a fotografar uma peça. O mundo mudou. Se antes da pandemia muitos vendiam apenas em loco, hoje quem não comercializa na internet perde feio para quem está conectado. Mas agora tem até um site do setor que compartilha o espaço para vendas de várias marcas e lojas. É o primeiro marketplace do Brasil especializado em materiais de artesanato, né, onde a gente já traz todos os produtos específicos para o nosso segmento, operado 100% por lojistas e onde a gente faz a comunicação com todo o público que o Clube de Artesanato já tem em redes sociais para fazer a divulgação do site e a divulgação do projeto. Uma solução que tem ajudado lojistas e artesãos a aumentarem as vendas e a tornarem o mundo cada vez mais belo, colorido, todo enfeitado com arte. E para quem se interessou pelo mercado, a especialista afirma que ele está aberto para todos. Vai trabalhar com papel, vai trabalhar com biscuit, vai trabalhar com... Então as possibilidades são muitas. E alguma delas a gente tem uma habilidade. E aí a habilidade vai se aperfeiçoando, claro, conforme você vai fazendo cada vez mais. E a seguir, TCU não encontra irregularidades nas urnas eletrônicas utilizadas no primeiro turno da eleição. E ainda, presidente russo Vladimir Putin diz que não seria bom usar armas nucleares no conflito com a Ucrânia. O Tribunal de Contas da União entregou ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório preliminar do painel de avaliação da integridade dos boletins de urnas do primeiro turno. Foram mais de 3.000 boletins de urna atualizados e comparados com os impressos e assinados após o término da votação em cada sessão. Os resultados foram apresentados pelo ministro Bruno Dantas, do TCU, ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, na tarde desta quinta-feira. O resultado apontou que da amostra selecionada, nenhuma divergência foi encontrada. A divulgação desses dados é uma reação da Corte de Contas à falta de transparência das Forças Armadas em relação à sua própria fiscalização, realizada por meio de testes de integridade nas urnas com uso de biometria. Foram checadas informações como zonas, sessões eleitorais, quantidade de eleitores aptos a votar, número de votos depositados em cada urna e em cada candidato ou legenda. O painel de avaliação da integridade dos boletins de urna nas eleições de 2022 foi criado pelo TCU para dar transparência e publicidade ao trabalho inédito de verificação de amostras dos boletins por autoridades federais de controle externo. Neste domingo, o segundo turno das eleições, assim como ocorreu no primeiro, 54 auditores do TCU vão coletar boletins de urna nas sessões eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal. No último dia liberado para comícios, o candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PL, foi ao Rio de Janeiro e Lula, do PT, ficou em São Paulo. A repórter Jaqueline Fonseca conta os detalhes. Nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez campanha no Rio de Janeiro. Ele participou de carreata de Belford Roxo até São João do Meriti. Depois participou de comício em Campo Grande. O candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu entrevista para uma rádio no período da manhã e não realizou outros compromissos de campanha ao longo do dia. E no próximo domingo não haverá cobrança de passagem no metrô, trem da CPTM, EMTU e ônibus comuns e intermunicipais em todo o estado de São Paulo, em razão do segundo turno das eleições. A gratuidade nos transportes foi definida após decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Quem ainda não tem o e-título, que é a versão digital do título de eleitor, tem até sábado para baixar o aplicativo.
Quem já usou o aplicativo no primeiro turno ou anteriormente em outras eleições já tem o título de eleitor digital e não precisa emitir o documento novamente. O Tribunal Superior Eleitoral orienta os eleitores que ainda pretendem ter a versão digital do título a se organizarem e evitarem baixar o aplicativo de última hora. É preciso ter um registro na Justiça Eleitoral para emitir o documento, que depois vai poder ser acessado a qualquer momento. Com o e-título é possível acessar vários recursos, como consulta do local de votação, formulário de justificativa para ausência, entre outros. O uso do aplicativo não é obrigatório e funciona como uma alternativa digital para o documento impresso com foto. Na hora de votar, o eleitor pode levar apenas o celular com o e-título, desde que esteja com a biometria em dia com a Justiça Eleitoral. Se a sua foto não estiver aparecendo no aplicativo, não poderá ser usado para liberar o acesso à urna. Os partidos Trabalhista Brasileiro e Patriota anunciaram a fusão das duas siglas para a formação de um novo partido. A legenda se chamará Mais Brasil e terá o número 25 nas urnas. A decisão foi confirmada em uma convenção nacional dos diretórios. O setor industrial de Mato Grosso do Sul está otimista. 66% dos empresários pretendem investir nos próximos 6 meses porque acreditam na melhora da economia. O levantamento feito em parceria entre a FIEMES e a CNI, Confederação Nacional da Indústria, apontou que a grande maioria das empresas do setor no estado esperam manter ou aumentar a produção. Os empresários permanecem otimistas para os próximos 6 meses, projetando aumento das vendas e das contratações. E os índices de confiança e intenção de investimento seguem em patamares elevados e acima da média histórica observada para o período. Estudo que mostrou ainda que 70% dos empresários industriais utilizaram, em média, 74% da capacidade instalada e poderia ser mais, não fossem 3 fatores principais. Falta de trabalhador qualificado, seguido do alto custo da matéria-prima e da elevada carga tributária. Ainda nesse sentido, 18% das indústrias devem aumentar o quadro de funcionários. Cerca de 3 a cada 4 devem manter e apenas 5% devem reduzir. E outro ponto positivo para os próximos meses diz respeito à expectativa de investimento no setor industrial. 66% dos empresários disseram que devem realizar algum tipo de investimento nesse período e mais de 50% dos empresários disseram acreditar numa melhora das condições da economia brasileira nos próximos 6 meses. A crise no leste europeu segue causando traumas à população ucraniana. Após a anexação da região de Kherson por parte da Rússia, os civis estão sendo forçados a sair do local. Pelo menos o clima tenso entre os países foi levemente amenizado depois que o presidente russo Vladimir Putin falou que não faz sentido utilizar armas nucleares no conflito. O clima de desespero tem feito parte da população residente do sul da Ucrânia há pelo menos 8 meses. A região, que engloba as principais cidades portuárias mais afetadas, como Kherson e Zaporizhzhia, tem sofrido com um êxodo diário de moradores locais. Segundo o governo russo, que controla a região, mais de 70 mil civis já foram evacuados de suas cidades. A saída tem sido acompanhada pelo exército russo, que disponibiliza embarcações para que sejam retiradas pelo rio Dnipro. O motivo principal para a dispersão da população é que, após a anexação dos locais pela Rússia, o exército ucraniano vem avançando gradualmente. As conquistas territoriais dos soldados ucranianos levaram, assim, as autoridades pró-Rússia a pedir à população civil que deixasse suas casas e cruzasse o rio. Por conta do conflito iminente, um dos representantes de Moscou anunciou um perigo imediato nos territórios da região de Kherson e a destruição maciça de infraestrutura civil, o que poderia ocasionar mortes tanto pela guerra quanto pela falta de água, energia e principalmente alimento. Mas mesmo com incertezas, a fala de hoje do presidente russo Vladimir Putin aliviou de certa forma os receios que circulam a guerra com a Ucrânia. Durante o encerramento da reunião anual do Clube Internacional de Discussão Valdai, uma entidade ligada ao governo russo que promove encontros com analistas e acadêmicos de diversos países, Putin afirmou que não faz sentido usar arma nuclear na Ucrânia.
O líder disse ainda que não tem sentido para a Rússia fazer isso, nem politicamente nem militarmente. Durante a sua fala, Putin reiterou seu discurso de que o mundo vive a década mais perigosa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ocorrida em 1945. As afirmações vieram também como uma espécie de pedido para os países da OTAN, a aliança militar ocidental, quando Putin disse para os países pararem de serem inimigos uns dos outros. A cada dia que passa, o conflito tem tomado proporções intensas. Não se sabe o que poderá ocorrer nas próximas semanas, seja o fim desse drama ou a continuidade do caos e tragédia. As forças de segurança do Irã voltaram a responder com balas nesta quinta-feira às manifestações que ocorrem no país há 6 semanas seguidas. Os atos coincidem com os 40 dias da morte de uma das adolescentes que se tornou símbolo dos protestos, data que é um marco importante para o processo de luto entre os muçulmanos. Na quarta-feira, atos maciços já haviam sido registrados na ocasião dos 40 dias da morte da jovem Mahsa Amini, natural da província do Kurdistão iraniano, que havia sido detida em Teherã. O episódio marcou os protestos que o país vê desde então, entre eles o ato em que Nikasha Karimi, de 16 anos, foi filmada queimando seu hijab, o véu islâmico, há 40 dias. Na época, a jovem disse a uma amiga que estava sendo perseguida pela polícia. A família da menina só encontrou seu corpo 10 dias depois em um necrotério. A mãe de Shakarami disse que sua filha foi morta pela polícia, apesar de as autoridades negarem, até que houve detenção, dizendo que ela pulou de um prédio. Uma investigação divulgada nesta quinta-feira pela CNN diz ter provas de que ela foi detida e mostra imagens inéditas de uma jovem lançando pedras contra as forças de segurança e depois se escondendo. Nas últimas semanas, a interrupção no acesso à internet tem sido de praxe e as redes móveis são cotidianamente limitadas a algumas horas por dia em cidades diferentes. Lá, forças do regime teriam atirado e matado ao menos 2 pessoas, ambas no Kurdistão iraniano. Desde então, pelo menos 234 pessoas foram mortas nos protestos, incluindo 29 crianças, segundo um balanço de uma ONG, também com sede na Noruega. Milhares de manifestantes foram detidos, incluindo professores universitários, jornalistas e celebridades. Na segunda-feira, o judiciário iraniano informou que mais de 500 pessoas estavam sendo processadas em relação à sua participação nos atos. Israel e Líbano assinaram nesta quinta-feira um acordo para a delimitação da fronteira marítima depois de negociações mediadas pelo governo dos Estados Unidos. O acordo representa um avanço, já que os 2 países estão oficialmente em guerra. O tratado vai permitir aos 2 países a exploração de reservas de gás no Mediterrâneo. Israel vai ter controle sobre o campo de Karish e vai conceder ao Líbano o campo de Cana. Por causa do estado de guerra entre os 2 países, o Líbano se recusa a ter a delegação na mesma sala que Israel e assinar o mesmo texto. Este é um acordo que fortalece a segurança de Israel e a nossa liberdade de ação contra o Hezbollah e as ameaças do norte. Há um raro consenso no padrão de segurança em relação à necessidade desse acordo. Uma parte da reserva de Cana vai ultrapassar a linha de fronteira entre os 2 países. Israel vai ficar com parte do lucro da exploração. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou na véspera a assinatura do acordo, considerado histórico, e destacou que foi preciso muita coragem para o compromisso. E veja a seguir, idosos de Dourados, em Mato Grosso do Sul, fazem exercícios e voltam para casa com várias medalhas. E ainda, Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio, completa 110 anos com muita história para contar. Mato Grosso do Sul agora terá um hospital especializado no atendimento de animais que chegarem feridos no Centro de Referência da Assistência Social. Os animais que chegam feridos no CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, terão um hospital especializado para serem atendidos aqui em Mato Grosso do Sul. O principal objetivo será concentrar todos os atendimentos em um local, já que hoje em dia o CRAS vive de parceria com as universidades e clínicas.
A gente vai conseguir concentrar todo o atendimento num prédio só e também conseguir fazer procedimentos que antes a gente às vezes tinha que procurar parceiros e às vezes deslocar o animal para fora do CRAS, vai conseguir fazer esse atendimento dentro do hospital. Isso para nós é uma vantagem assim muito grande. A veterinária diz que o hospital tem uma boa estrutura para receber os animais. A gente tem uma média anual de 2.600 animais e eu creio que sim, que a gente possa atender até mais animais, né? Tem várias baias para animais grandes, também tem diversas salas divididas por espécies, então acredito que a gente tem uma boa capacidade para atender a todos. O hospital que está aqui dentro do Parque dos Poderes e pertinho do CRAS é o primeiro da América Latina no atendimento exclusivo de animais silvestres. A obra, que teve um investimento total de R$ 3.870.000, está prevista para ser entregue agora no final do ano. Ele é inédito, assim, um hospital só para animais silvestres. E nós estamos construindo de área nova, são 1.153 metros. A obra já deveria ter terminado, mas nós passamos pela pandemia, pelo reajuste dos materiais, que o governo demorou a conseguir achar uma fórmula para realinhar e pagar as empresas para que elas pudessem dar continuidade. E aí, vamos dizer, já era para ter terminado, mas devido a tudo isso, nós estamos com um cronograma de terminá-lo agora em dezembro. E eu acho que são 44 salas. E os projetos já começam a aparecer antes mesmo da inauguração do hospital. Isso porque o governador do estado havia dito que o espaço poderia ser um local para que os alunos da área pudessem estagiar. A veterinária vê com bons olhos a ideia. Eu vejo que é possível, sim, a gente ampliar e hoje também o CRAS já é aberto para pesquisas, né? Então eu vejo que tudo vem para aumentar essa capacidade de estudos, né, e pesquisas. O hospital vem garantir uma abertura maior também. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais mostrou que mais de 30 milhões de toneladas de lixo não têm um destino adequado. De acordo com o Panorama, cerca de 40% de todos os resíduos gerados no Brasil todos os anos são destinados de forma inadequada para aterros controlados e lixões a céu aberto. Segundo a Abrelp, em 2020, dos mais de 2,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos gerados todos os anos, cerca de 30 milhões e 300 mil toneladas não têm destino adequado. Com esse volume, seria possível encher 765 estádios do Maracanã. Conforme determina o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Brasil tem a meta de extinguir os lixões até 2024. Entre 2010 e 2019, a quantidade de resíduos sólidos urbanos destinados a lixões e aterros controlados no Brasil cresceu 16%, passando de 25 milhões de toneladas por ano para pouco mais de 29 milhões de toneladas por ano. Além das consequências ambientais, o levantamento também destacou os impactos para a saúde da população. Estima-se que 77 milhões e meio de pessoas têm a saúde afetada por conta da destinação irregular dos resíduos para lixões a céu aberto. Ao contrário deste ano, 2023 vai ter vários feriados prolongados. Considerando datas nacionais, estão previstas 7 emendas, que podem virar 9, contando os pontos facultativos. Para quem gosta de aproveitar feriados prolongados, 2023 guarda uma boa surpresa. Se em 2022 os dias de descanso caíram em boa parte em finais de semana e às quartas-feiras, em 2023 estão previstas pelo menos 7 datas comemorativas que permitem as emendas e feriados prolongados no país. Considerando ainda prováveis pontos facultativos nacionais, esse número sobe para 9. A maioria dos feriados nacionais prolongados se concentra no segundo semestre do ano. No período, somente o dia 15 de novembro, em que é comemorada a Proclamação da República, cai na quarta-feira. Além dos feriados oficiais do país, há ainda os municipais, que têm diferentes programações em cada cidade. A lista oficial de feriados e pontos facultativos deve ser publicada em dezembro pelo Ministério da Economia. Mas já é possível fazer as projeções com base nos dias festivos que se repetem todos os anos.
Foram anunciados os vencedores do concurso anual de fotografia, que reconhece os melhores talentos mundiais de registros feitos através de um microscópio de luz. Impossíveis de serem vistas a olho nu. As imagens surpreendem e a vencedora foi uma bem curiosa. No total, foram selecionadas 89 fotos de cientistas e artistas de todo o mundo para compor as categorias Top 20, Menções Honrosas e Imagens de Distinção. A campeã do concurso foi uma fotografia de uma pata embrionária de uma lagartixa gigante do Madagascar. Ao contrário da maioria das lagartixas que são noturnas, essas são ativas durante o dia e se alimentam sobretudo de insetos. A foto vencedora teve que disputar o prêmio com imagens como de uma formiga com cara de alienígena, um escaravelho que parece ter saído de uma história em quadrinhos e uma aranha com pelos eletrizados. Aliás, essa aranha saltadora, por exemplo, ganhou um lugar na categoria Imagem de Distinção. Já o retrato desta mosca enfrentando um besouro-tigre em uma luta pela sobrevivência ficou em 10º lugar na categoria Top 20. E essa célula rastejante recebeu o prêmio de Menção Honrosa. Atletas de Dourados, em Mato Grosso do Sul, participaram da segunda etapa Jogos Estaduais da Melhor Idade e voltaram ao município com inúmeras medalhas. O treino aqui é só para manter a forma e continuar conquistando troféus e medalhas. Estas senhoras e senhores simpáticos fazem parte da equipe de vôlei adaptado, atletismo e bocha da Melhor Idade de Dourados. Esta educadora física é a técnica da moçada e com eles voltou de Três Lagoas, onde participaram da segunda etapa dos Jogos Estaduais da Melhor Idade. Foi uma etapa muito satisfatória. Nossos idosos, como já vinham se preparando para isso, e o resultado que obtivemos foi o esperado mesmo, muitas medalhas. Nós nos preparamos durante o ano todo, nosso período de férias é bem curto no começo do ano, já para não perder o ritmo mesmo. 3 vezes na semana, tanto no atletismo aqui com o professor Caio, aqui no CEPER do primeiro plano, segunda, quarta e sexta, faz um intensivão bem próximo mesmo dos jogos, com todos os atletas inscritos para os jogos. E as outras modalidades, o treinamento é feito dentro dos 2 centros de convivência aqui de Dourados. Agente penitenciário aposentado, o seu João descobriu o esporte quando ainda passava por um momento crítico da vida. Com a saúde comprometida, ele se reencontrou na atividade física. Quando eu comecei a fazer esporte, eu tomava um monte de remédio. Aí agora os remédios baixaram bem baixo, né? Principalmente o remédio para dormir, eu tomava remédio muito forte, agora eu continuo tomando, mas menos e durmo. Então o esporte, até eu oriento aos senhores idosos que estão em casa, não ficar muito na frente da televisão, coisa. Vem fazer esporte aqui no primeiro plano, lá no CCI, isso faz muito bem para a saúde. Eu mesmo comecei a fazer musculação, aquelas dores de idosos assim que tem, sumiram. É coisa fabulosa. E eu culminei com um monte de medalhas. Já participei de 3 estaduais, estou com 7 medalhas. Agora, quem pensa que ser idoso é sinônimo de sedentarismo está completamente enganado. A Amélia é prova disso. Aposentada há 12 anos, em 8 destes, a atleta pratica de tudo um pouco. Atletismo, voleibol adaptado e também musculação, ginástica e yoga. O esporte para mim é tudo, é a minha vida, depois da minha família é o esporte. Esse convívio maravilhoso com meus amigos, melhorou a atenção, coordenação motora, agilidade, enfim, eu acho assim que todo idoso deveria praticar o esporte, porque a saúde, eu sou uma pessoa de 70 anos, até hoje eu não tomo nenhum remédio para doença nenhuma, né? Então para mim é muito importante ser atleta. Todas essas atividades oferecidas para os idosos promovem o envelhecimento saudável e ativo, porque o importante não é apenas exercitar o corpo, mas também a mente. Principalmente a alegria, a satisfação, a vontade de estar ali. Por eles tinha treino todo dia, estavam aqui todo dia, não tem problema, chuva, sol, frio. E assim, cada dia mais eles ganham um ano a mais de vida, mas também ganham mais vitalidade. Isso que é o importante e é o que nos deixa bem felizes.
Hoje, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro completa 110 anos, o Bondinho do Pão de Açúcar. Esse ponto turístico centenário já foi cenário até para filmes de Hollywood. Para contar essa história, precisamos viajar até o ano de 1912, onde o primeiro trecho do Bondinho foi inaugurado. A atração foi projetada pelo engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos, que utilizou equipamentos e materiais importados de uma empresa alemã para construir o teleférico. O desenvolvimento das técnicas de engenharia e a realização da Exposição Nacional Comemorativa do primeiro centenário da abertura dos portos no Brasil foram as principais motivações dos responsáveis pela obra em realizar o projeto. Para dar início às obras, mais de 400 operários escaladores foram contratados. O teleférico tinha então 528 metros de extensão e 220 metros de altura. 3 meses depois, em 18 de janeiro de 1913, começou a funcionar o trecho seguinte, do Morro da Urca até o topo do Pão de Açúcar, a 396 metros de altura. Quando ele foi construído, só existiam 2 no mundo, o teleférico de Montjulia, na Espanha, e o teleférico de Waterloo, na Suíça. Em outubro de 1972, uma segunda linha paralela foi inaugurada e os cabos de aço e os bondinhos foram trocados. Com mais espaço e 2 bondes em funcionamento, o fluxo aumentou de 115 para 1.360 passageiros por hora. O bondinho já foi cenário do filme 007, produzido em 1979, no qual o agente secreto britânico James Bond derrota o seu inimigo Dentes de Aço. Já no ano de 2002, quando completou 90 anos, a data foi comemorada com um grande show do cantor Roberto Carlos no Aterro do Flamengo. Nesta quinta-feira, quando celebra 110 anos, aconteceu a distribuição de bolo de aniversário e bottoms aos visitantes, além de experiências diferentes também para quem visita a atração, com um espaço para fazer vídeos e uma plataforma de 360 graus. A programação dos 110 anos segue pelos próximos meses. Em novembro, o parque vai lançar uma exposição imersiva chamada de Cápsula do Tempo, com marcos da história do parque. Já para 2023 está prevista a inauguração de uma tirolesa entre os morros da Urca e do Pão de Açúcar. Feliz 110 anos ao Bondinho do Pão de Açúcar! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.